aluno, ele tem retardo mental. Meu aluno é limítrofe. Meu aluno é anormal. Meu aluno é doentinho. Hoje eu estou aqui para trazer um pouquinho sobre as terminologias corretas que nós devemos usar referente às pessoas com deficiência. Isso acontece muito no nosso ambiente educacional, na nossa sociedade, onde nós vemos algumas terminologias que elas não estão colocadas da melhor maneira possível, de forma respeitosa. E aí muitas pessoas dizem para nós assim, eu não sabia, por isso que eu falei desse jeito. Quando a gente não sabe de alguma coisa, é preferível que a gente se cale, vá procurar o termo correto para poder aprender. Não deixar aquela pessoa constrangida por causa da tua ignorância, por causa da tua falta de conhecimento. Nós temos que buscar, principalmente na área da pedagogia, na relação dos especialistas, esse cuidado ele deve ser primordial. Se você ficou nesse canal para assistir essas terminologias sobre a inclusão, você está no canal da Maria Ângela Pós, sou doutora em educação, trabalho sobre as questões de educação, da educação básica, ensino superior, sobre vários pontos para engrandecer, sim, a qualidade dos nossos docentes, da pedagogia, num trabalho sério, ético, com responsabilidade. Essa é a intenção do canal. A intenção do canal é ter um objetivo claro, com uma meta a seguir e poder colaborar cada vez mais com o próximo, com o docente, com o recém-formado na pedagogia, com os experientes em pedagogia, da docência, pelo gosto desse ensino, mas de uma forma muito cuidadosa e respeitosa. Esse é o principal ponto deste canal. Se você ficou, então, vai ser uma satisfação estar aqui comigo neste momento. Então, eu vou trazer algumas terminologias que é uma linguagem que se expressa com respeito ou não. Ou ela é respeitosa ou não é. Então, é nesse ponto que eu gostaria de trazer para vocês. Bom, a primeira frase, ela é muito comum quando a gente escuta. Não deveria ser, né? Mas acontece. O adolescente é anormal. Não. A frase correta é o adolescente, sem características, sem julgamentos. O adolescente. Próxima frase que eu trago para vocês é: aquele estudante é aleijado, defeituoso, incapaz, inválido. Chega a doer nos nossos ouvidos essas palavras. E aí vocês podem dizer assim, não, Maria Ângela, a gente não escuta mais, não tem isso. Escuta sim. Então, a melhor maneira de você poder estar conversando e pontuando é escutar e saber o termo correto, que são pessoas com deficiência. Terceiro, apesar de deficiente, ele é um ótimo aluno. Não. A frase correta é: ele tem deficiência e é um ótimo aluno. Ponto. Nós não estamos escondendo a deficiência, só nós estamos pontuando que independente, isso não significa independente. Ele tem deficiência e é um ótimo aluno, fato. Certo? Próximo, aquela criança não é inteligente. Como nós escutamos isso? Baseado no quê, hein? Por favor, baseado no quê? Então, a frase correta é: aquela criança é menos desenvolvida, está no processo de aprendizagem, tem algumas dificuldades, outras habilidades, e assim seguimos. Nós não vamos dizer que ela é inteligente ou não. Nós temos que ter pontos de processo de desenvolvimento. Uma pessoa que, aparentemente, que muitos dizem que não é inteligente, muitas vezes consegue muito mais coisas do que você. Então, nós não podemos falar isso. Ah, Maria Ângela, por que tu falou isso? Que grave. Nós não podemos julgar as pessoas. Baseado no quê? É diferente de eu pontuar que aquele sujeito tem um transtorno, é diferente de eu pontuar que aquela criança tem uma deficiência, é diferente de eu pontuar que aquele sujeito tem uma dificuldade. Ninguém é bom em tudo, ninguém é ruim em tudo. Pega essa frase. Isso é funcionamento e é processo de aprendizagem. Outra frase importante que eu quero trazer para vocês. Aquele estudante é cego, ceguinho, ceguinho. Não. Aquele estudante é cego, aquela pessoa, aquele sujeito, aquele estudante é uma pessoa cega
É uma pessoa com deficiência visual, é um deficiente visual. Nesses termos. Ah, nós temos uma classe de normal. Não, nós temos uma classe comum. Nós temos uma classe regular. E futuramente, se Deus quiser, somente classe. Não é mesmo? É uma criança excepcional. É uma criança com deficiência mental. Não vamos... Cuidado com as palavras. Ah, Maria Ângela, mas uma pessoa falou isso para mim e eu vou corrigir. Não. Na conversa, durante a conversa, sabe o que você faz? Fala o termo correto. Você não precisa corrigir ninguém. Até porque foi ontem mesmo que você aprendeu esse termo. Então, não cabe corrigir. Cabe, sim, trazer o termo correto. E deixar as pessoas, se elas quiserem aprender, elas aprendem. Se elas quiserem errar mais um pouco, elas vão errar. E fica a critério delas. Mas temos que ter esse cuidado. Outro ponto, defeituoso físico, não existe. É uma pessoa com deficiência física. Outra frase, deficiências físicas, não, deficiência. Cuidem essas frases. É uma pessoa com deficiência física, é uma pessoa com deficiência. Ah, ela tem uma deficiência leve, moderada ou severa. Se usa muito essas categorias, esses termos. É uma deficiência mental. O funcionamento, os especialistas que vão dizer para trabalhar em terapia. Mas não cabe dizer, ah, ele é levinho, ele é moderadinho, é severinho, não tem como diminuir. Não precisa diminuir a deficiência. Ou engrandecer a deficiência. Não, é deficiência. E nem por isso a pessoa não vai progredir e não vai ter um processo de sucesso dentro das suas habilidades de aprendizagem. Nós estamos comparando a ela mesma. Compara sempre o sujeito a ele mesmo, não a outras pessoas. Então, se tu tá comparando, tu vai dizer, ah, ele tem uma deficiência leve, comparado ao quê? Ele tem uma deficiência moderada, comparado ao quê? Porque esses termos e esse diagnóstico, esse parecer, é o especialista, é o pediatra do desenvolvimento, é o psiquiatra, é o neurologista, é o psicopedagogo que está entre o grupo de especialistas para poder conversar sobre isso. É o neurologista que está a par. Então, essa conversa de leve, moderado ou severo, muitos especialistas ainda têm essa conversa. Mas quando a gente tem uma precisão de ver que aquela pessoa tem uma deficiência e eu estou trabalhando com as funcionalidades dela dentro de um processo de crescimento, eu vou ter uma avaliação. E dentro da avaliação, eu vou saber o que ela vai se desenvolver dentro da aprendizagem ou não, pensando na psicopedagogia, né? Que é tão importante dentro desses termos. Então, a gente consegue analisar. Mas a gente não precisa dizer, ah, ele é moderadinho, ele é levinho. Não! Porque você está categorizando e fica muito ruim isso. Dentro do quadro de respeito, dentro dessas possibilidades respeitosas. Doente mental. Frase correta é pessoa com deficiência mental. Essa é a frase correta. Sem discriminar ninguém. Ela é cega, mas mora sozinha. Ela é cega e mora sozinha. Tira o mas. Ela é cega e mora sozinha. Outra frase. Ela foi vítima de paralisia infantil. Ela teve paralisia infantil, ela não foi vítima de paralisia infantil. Ela teve paralisia infantil. Escola normal. Ai, essa dói. Essa dói demais. Escola comum, escola regular. Parece uma coisa óbvia que eu estou trazendo, mas ontem mesmo eu escutei alguns termos. Então, vamos pensar sobre, refletir sobre esses termos. Infelizmente, meu primeiro filho é deficiente, mas o segundo é normal. Frase correta. Eu tenho 2 filhos. O primeiro tem deficiência e o segundo não tem. Cuidado, respeito. Intérprete de Libras. Intérprete da Libras, que é a língua brasileira de sinais. Esses pontos, essas frases, esse levantamento, são autores que têm referência. Muitas vezes me pedem assim, Maria Ângela, qual é a referência?
Qual é a referência bibliográfica? Eu acho muito legal, interessante isso, porque quando eu trago, tudo isso que eu trago é porque eu estudei, porque eu trabalho com isso, eu tenho conhecimento sobre isso, e cada vez mais eu tento ter sabedoria sobre as coisas que eu estudo. Então, referente a isso, quem fala muito é o Romeu Sasaki, que aborda bastante essas terminologias, então para você que tem interesse de estudo, a pedagogia, enfim. Essas terminologias, elas são basicamente fundamentadas pelo respeito, pela ética e pelo cuidado profissional. Então, se você tem respeito, você escuta o que você está falando. Outro ponto, outra frase que me veio na mente agora foi: lá vai uma criança de cadeira de roda. Lá vai uma criança que está fazendo uso de cadeira de rodas. Esse é o correto e é a forma bonita de dizer sobre os acontecimentos dentro dessa parte da inclusão. Se você gostou do vídeo, assista outros vídeos que tem sobre o tema. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe e comente. O seu comentário é bem importante para nós. Deus abençoe. Tchau, tchau!